Tá, nós. Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar o trabalho sobre condicionamento fisiológico de sementes. Meu nome é João Pedro Garafa, junto com meus colegas Alex e Breno. Então, a tecnologia de sementes compreende um conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos aplicados ao desenvolvimento de técnicas para fundamentar a produção e a utilização de sementes de alta qualidade. A pesquisa tem procurado sempre desenvolver procedimentos para uniformizar o desempenho dos lotes de sementes e realçar-se componentes específicos de qualidade da semente. Sendo assim, nós vamos dar destaque ao condicionamento de sementes. Então, no caso, esse é um conjunto de técnicas destinadas ao realce da qualidade e beneficiar, né, o desempenho de lotes de sementes ou mesmo de plantas produzidas. Então, visto que as sementes, as plantas em si também têm uma sensibilidade para ser viáveis em condições adversas que estão presentes no campo, que possam acentuar essa deterioração das mesmas, foi sempre buscado esse estabelecimento de estande constituído por plantas vigorosas, sementes com alta germinação. Visto isso, tratamentos pré-semeaduras foram desenvolvidos, então, para desempenhar esse melhor funcionamento das mesmas. Então, dentre elas, que nós vamos dar destaque aqui dentro, é a absorção de água pelas sementes, sob condições controladas. Isso incentivando, então, o metabolismo das sementes durante a fase 1 e 2 de ebulição. E depois, posteriormente, é feita a proteção da raiz primária, então, impedindo esse crescimento para essa se desenvolver posteriormente já em campo. Então, são 4 tipos de tratamentos utilizados, sendo ela a primeira imersão diretamente em água, posteriormente equilíbrio em atmosfera úmida, imbibição em substrato úmido e, por último, contato com soluções de potencial osmótico conhecido. Dependendo, então, do procedimento adotado, o tratamento é dominado com condicionamento hídrico, condicionamento osmótico, condicionamento mátrico ou preming. Então, esse trabalho, esses modelos já vêm sendo estudados há bastante tempo. Desde 1919, tem relatos sobre o uso de sementes pré-umedecidas que germinavam mais rápido e fossem bebidas, né, com quantidade limitada de água. No entanto, o efeito dessa imbibição é revertido com a desidratação antes da semeadura. Posteriormente, isso foi descoberto que poderia ajudar até mesmo essa desidratação posterior ao umedecimento. Então, os autores também fizeram essa questão de influência junto às temperaturas, período de imbibição e quantidade de água absorvida. Posteriormente, em 1970, esse assunto ganhou novamente destaque, sendo estudado mais intensamente. Aqui nós temos, então, a questão do fornecimento de água às sementes, que podem ser de 2 modos: hidratação não monitorada, que é os modelos de disponibilizar água diretamente às sementes, e com a atmosfera úmida. Posteriormente, então, a hidratação controlada, que é pelo condicionamento osmótico e mátrico. Então, a imbibição da atmosfera úmida seria, basicamente, né, colocar as sementes em um local com umidade do ar relativa mais alta, sim, buscando a igualdade, as sementes vão acabar umedecendo, ganhando potencial de água, teor de água. Porém, estudos alertam, né, que há uma possível ocorrência de problemas com esse procedimento, visto que, como é que é um umedecimento mais lento que o desejável, predispõe à deterioração das sementes. Até mesmo a disformidade da hidratação, tem possível condensação da água na superfície das sementes, que pode provocar o início da germinação, que não é algo desejado no tratamento, e também até pela umidade do ar ser maior, acaba sendo mais destinada à proliferação de micro-organismos. Então, apesar, né, de proporcionar resultados favoráveis, só tem uma dificuldade nessa padronização, na metodologia, os estudos acabam sendo bem benéfico, comparado ali, por exemplo, na tabela abaixo, nós temos testemunha, umidade, então, da atmosfera úmida ali, né, e osmocondicionamento. Podemos ver que, comparado a testemunha e atmosfera úmida, tanto na velocidade de germinação foi bem mais significativo na atmosfera úmida, teor de água, então, encontrar nas sementes acabou sendo bem maior, quantidade elétrica também foi bem melhor em atmosfera úmida, tendo bem ganho significativo contra a testemunha. Imersão de água acaba sendo
pouco utilizado devido às sementes com injúria nesse modelo, porque a distribuição é muito rápida, e a distribuição uniforme e a questão de como é que a hidratação é severa acaba dificultando a aeração, assim, dificultando a obtenção de resultados favoráveis. Condicionamento mátrico, então, ele já utiliza, então, substratos úmidos conduzido mediante uma distribuição entre folhas, né, de papel, que é mais utilizada, e com controle de quantidade de água adicionada. Então, ele acaba, como é que podemos ver ali embaixo, mostrar aqui, em quantidade elétrica, as plantas conduzidas, né, com condicionamento, acabaram tendo a quantidade elétrica bem menor comparado às não condicionadas. Em todas as horas após envelhecimento, tanto em 0 quanto 50. As condicionadas acabaram sendo bem menor o valor de quantidade elétrica que as não condicionadas. Aqui nós podemos ver também que o estudo relata questão que sementes condicionadas a uma folha que acaba tendo maior ganho de umidade em menor tempo, comparado a 5 folhas que acaba tendo então essa teor de umidade em tempo mais longo, né, para conseguir esse mesmo teor, acaba sendo bem mais benéfico quando tem uma imbibição, né, um teor de água mais demorado junto à semente. Como podemos ver na segunda tabela, na linha contínua, que seria de uma folha, a perda de poder germinativo é bem significativo em uma folha, né? E já em 5 folhas, que acaba tendo um teor de água mais lento, emissão mais lenta, tem um contínuo maior de poder germinativo. Então, o condicionamento mátrico ainda mostra que os materiais desejados para fazer esse trabalho, esse condicionamento, tem que ser potencial mátrico baixo, potencial osmótico negligível, alta capacidade de retenção de água, não pode ser quimicamente tóxico, facilidade de manejo, enfim, vários fatores. Bom, então um pouco sobre o condicionamento osmótico. Ele é um procedimento no qual consiste o controle da embebição das sementes. Elas são em contato com uma solução aquosa de polietileno glicol, permitindo a hidratação até que os potenciais hídricos da semente da solução elas atinjam o equilíbrio, sendo então ativado o processo bioquímico preparatório para a germinação. O potencial osmótico ele também pode variar se for efetuada a utilização de sais inorgânicos, os quais podem ser cloreto de sódio, nitrato de potássio, sulfato de magnésio, entre diversos outros. Então, o polietileno glicol, ele ainda predomina na utilização e ele é um polímero de elevado peso molecular, inerte, ele é não tóxico, ele não penetra nas células das sementes e ele é encontrado com diversos pesos moleculares, de 4, 6, 8 e 12 mil Daltons, sendo os mais comuns de 6 e 8 mil. Então, o polietileno glicol ele é preferível porque as suas moléculas são maiores e não atravessam as membranas celulares, o que garante que as sementes realmente absorvam somente a água. Já a desvantagem da utilização dessa solução é a necessidade da aeração artificial, pois a solubilidade do oxigênio ela é inversamente proporcional à concentração do polietileno glicol. O baixo nível de oxigênio, induzindo a anaerobiose, favorece a produção de etanol, o qual é muito tóxico à semente. Tem muitos autores, então, que defendem a utilização de sais, que falam que eles são mais vantajosos com relação ao polietileno glicol, porque eles não reduzem a disponibilidade do oxigênio e eles ressaltam também os benefícios do nitrato de potássio e germinação. E há relatos também de prejuízos à germinação provocados pelo ortofosfato de potássio. Ao mesmo tempo, então, agentes condicionadores como manitol e outros de peso molecular mais baixos, eles podem ser absorvidos e metabolizados durante a germinação e promover efeitos tóxicos. A regra prática, então, é que qualquer concentração do soluto que permita a inibição, mas previna a protrusão da raiz primária, ela pode ser utilizada para o condicionamento osmótico. Então, o condicionamento osmótico ele é geralmente conduzido com a solução de polietileno glicol de 6 a 8 mil Daltons durante 2 a 21 dias, controlando o potencial hídrico da solução para menos 0,5 a menos 2 megapascais, e as temperaturas utilizadas entre 15 e 25 graus Celsius. As sementes elas podem ser imersas diretamente na solução ou serem distribuídas entre camadas de papel toalha ou de filtro umedecido, com quantidade pré-estabelecida da solução para obtenção, então, do potencial hídrico que é desejado. O método do tambor, ele é um método de hidratação controlada,
o qual envolve a aplicação de quantidades conhecidas de água diretamente sobre as sementes, para que elas atinjam graus de umidade predeterminados. A água ela pode ser adicionada de duas formas, repartida em diversas captações ou de uma só vez. Então, os efeitos do condicionamento fisiológico, eles têm sido muito relatados na literatura, e a maioria das pesquisas feitas, elas sugerem ou concluem que a hidratação controlada, ela promove a atividade de mecanismos de reparo das membranas, de ácidos nucleicos, de outras membranas, de outras macromoléculas e componentes da estrutura celular, sem identificá-los completamente. Mas ressaltam também a redução da liberação de exudatos durante a imbibição e a menor ocorrência de micro-organismos associados às sementes. Então, sobre a redução de injúrias durante a imbibição, a possibilidade da reestruturação do sistema de membranas durante o condicionamento, ele determina a manutenção da permeabilidade seletiva. As membranas são organizadas e não permitem a entrada rápida de água nem a liberação excessiva dos exudatos. A tolerância ao estresse na semeadura ou após a germinação é uma das principais vantagens do condicionamento, incluindo a resistência à queda acentuada ou a elevação da temperatura, a deficiência hídrica e o aumento da concentração salina. Bem, seguindo o contexto do que o colega estava falando, então, eu vou falar um pouquinho sobre a formação de mudas. A semeadura direta, ou também a formação de mudas, é um procedimento que vai contribuir para o estabelecimento adequado do estande, a uniformidade do desenvolvimento, economia de sementes e redução do ciclo vegetativo. A rapidez da germinação das sementes condicionadas vai acelerar a formação das mudas, beneficiando o desenvolvimento e conduz à uniformidade. Pode passar. Sobre os protocolos de condicionamento, a utilização de um protocolo de condicionamento, ele vai considerar o balanço entre os benefícios da germinação e a possibilidade de redução da longevidade das sementes. Então, beneficiando um, a gente vai causar a perda da qualidade de outro. Então, utilizando esse condicionamento, a gente provavelmente vai ter uma redução na longevidade das sementes, e isso deve ser levado em consideração. Sobre os marcadores fisiológicos, eles devem ser identificados como ferramentas para monitoramento do processo de condicionamento. Esses marcadores fisiológicos seriam as etapas que a semente vai passar, e a gente deve observar para que seja realizado o monitoramento. Sobre os fatores que afetam os resultados do condicionamento fisiológico, eles vão ser obtidos, vão depender de fatores como o genótipo, o grau de deterioração, período de tratamento, temperatura, tamanho de sementes, velocidade de absorção de água, grau de hidratação, aeração, secagem após tratamento e uniformidade na absorção de água das sementes, entre outros. Sobre os fatores mais detalhadamente, o genótipo, há evidências de que diferenças entre espécies cultivares podem determinar o nível de resposta ao condicionamento. Então, tem espécies que vão apresentar uma melhor resposta, enquanto outras nem tanto. Sobre a velocidade de absorção de água, o teor de água necessário varia de acordo com a composição química da semente e a distribuição uniforme de água nas diferentes partes da semente, como eu citei anteriormente. Sobre a temperatura, as temperaturas mais baixas vão provocar um aumento do período em que as sementes liberam exudatos durante a hidratação, destacando novamente que a temperatura ideal é de 15 a 25 graus Celsius. Sobre o grau de deterioração, não é coerente a recomendação do condicionamento fisiológico para lotes de semente com potencial físico elevado, que seriam aquelas sementes com um potencial germinativo próximo a 100%. Sobre o material utilizado para o condicionamento mátrico possibilita a obtenção dos resultados desejados, mas ele é mais recomendado para sementes grandes, enquanto o condicionamento osmótico é mais utilizado em sementes pequenas. Sobre a secagem, a literatura ressalta a necessidade da atenção para as condições em que ocorre a secagem, uma vez que é um processo que deve ser feito de acordo com os protocolos. Sobre o armazenamento, há controvérsia sobre o desenvolvimento das sementes secadas e armazenadas. Os autores relatam a perda da eficiência de mecanismos no reparo da produção de atividades de enzimas envolvidas na proteção contra a ação de radicais livres. Sobre o potencial fisiológico das sementes, a literatura entende que o tratamento pouco beneficia os lotes de baixo vigor. Outros autores já vão acreditar, então, que esses lotes de baixo vigor podem sim ser beneficiados pelo condicionamento. Então, há muitas divergências nesses dois aspectos.
Sobre o procedimento adotado para o condicionamento, a literatura vai fornecer informações sobre o potencial hídrico adequado para o condicionamento de diferentes espécies, variando entre cada espécie, como se pode observar. Isso vai permitir, então, a manutenção da atividade metabólica pré-prostrusão da raiz primária. Sobre o condicionamento biológico, o condicionamento biosmórtico vai constituir uma combinação entre os condicionamentos osmótico e biológico, consistindo, assim, na hidratação de sementes e aplicação de cobertura com fungos ou bactérias em uma única operação. Aqui, então, nós temos as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.